Bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, o podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou Ira Monte, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e nesse episódio de 4 de novembro de 2024, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo, onde dados do mercado de trabalho, PCE e balanços corporativos nos Estados Unidos direcionaram os ativos. Nos Estados Unidos, quanto aos indicadores, o principal destaque foi o payroll de outubro, que surpreendeu com uma geração de apenas 12 mil empregos, vindo muito abaixo dos 100 mil esperados pelo mercado. Além disso, o número de agosto foi revisado de 159 mil para 78 mil e o mês de setembro de 254 mil para 223 mil, consolidando uma revisão líquida de menos 112 mil vagas. Quanto às eleições norte-americanas, as pesquisas seguem indicando que o ex-presidente Donald Trump vem ganhando impulso nesta fase final, embora ainda não confirmem sua vitória, apenas sinalizando um aumento nas intenções de voto, mantendo o resultado das eleições ainda incerto. Na China, o Banco Central do país fez uma operação de recompra reversa, repo, com o objetivo de assegurar um nível de liquidez razoável no sistema bancário e ampliar as ferramentas de política monetária. De acordo com o noticiário, o Congresso Nacional Chinês deve avaliar na próxima semana a emissão de 10 trilhões de renminbi, o que seria equivalente a 1,4 trilhão de dólares, em títulos ao longo dos próximos anos. Grande parte da arrecadação com os títulos especiais deve ser destinada para apoiar governos locais, reforçando o compromisso do Estado com estímulos para a economia. No campo geopolítico, cresceram as perspectivas de que as tensões no Oriente Médio não devem escalar, especialmente entre Israel e Irã. No entanto, fontes israelenses indicam que o Irã pode estar preparando ataques a Israel a partir do Iraque nos próximos dias. E para os próximos dias, o que temos na agenda? Nos Estados Unidos, a eleição para presidente ocorre na terça, dia 5, mas o resultado só deve ser conhecido alguns dias depois, considerando a demora usual da contagem de votos. As pesquisas de intenção continuam incertas, com Harris e Trump disputando cada voto, especialmente nos estados-chaves, conhecidos como swing states. Ainda nos Estados Unidos, 2 dias depois das eleições, o FONC decide as diretrizes da política monetária, com a perspectiva de corte de 25 pontos base sendo consolidada pelo último payroll, que veio mais fraco do que o previsto pelo mercado. No Reino Unido, o Banco Central da Inglaterra decide o rumo da taxa básica de juros, enquanto a maioria dos investidores aposta em mais um corte de 25 pontos. A autoridade monetária britânica enfrenta o dilema de uma economia combalida e uma inflação ainda longe da meta, com o núcleo do CPI em 3,2% para uma meta de 2%. E no Brasil, cenário externo, Campos Neto e cena fiscal movimentaram os negócios. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, defendeu o anúncio do pacote de revisão de gastos em novembro e disse que não há pressa para aprovar, pois os impactos das medidas terão efeito apenas no orçamento de 2026. Entre as medidas está em estudo limitar o crescimento para o piso de saúde e educação a 2,5%, sem contar a inflação, submetendo essas despesas ao mesmo limite do arcabouço. Outra proposta seria incluir o programa Pé de Meia, Bolsa do Ensino Médio, no Fundeb, para evitar que a União tenha que reservar recursos extras com o programa. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, voltou a repetir que o mundo está endividado e que a questão fiscal se tornou tema relevante, além de reafirmar que a inflação de serviços está muito alta no mundo e no Brasil. Em termos de indicadores, o IGPM de outubro variou 1,52%, acelerando diante do 0,62% em setembro. A PNAD contínua de setembro mostrou taxa de desocupação de 6,4% no trimestre encerrado em setembro, menor nível da série histórica. Já a produção industrial do mesmo mês cresceu 1,1%. E qual a agenda para essa semana no Brasil? Durante a semana, a agenda de eventos externos, com eleições nos Estados Unidos e reunião do FONC, deve predominar sobre os mercados, com um toque de cautela diante da probabilidade significativa de indefinição para o resultado do pleito presidencial, aliado à ausência de guidance para os próximos passos da política monetária. O Copom deve aumentar a taxa básica Selic em 50 pontos base, para 11,25% ao ano, em linha com a expectativa majoritária do mercado, sinalizando que continuará o aperto nas próximas reuniões devido à desancoragem das expectativas de inflação, mercado de trabalho apertado e hiato em campo positivo. No campo político e fiscal, os investidores seguem atentos às informações que estão sendo especuladas sobre o corte de gastos estrutural, que só deve ser endereçado e definido a partir do dia 11 de novembro. E como tudo isso impactou na nossa busca pela meta atuarial? Entendemos que a expectativa com as eleições americanas deve guiar a maior parte da dinâmica dos ativos ao longo da semana, especialmente se a nossa premissa base se concretizar, com a vitória de Donald Trump em conjunto com o Congresso Republicano.
Neste sentido, esperamos que as yields dos treasuries avancem em movimento de abertura de inclinação, com a parte longa agregando prêmios de risco associados à agenda econômica, política e comercial de Trump, dando impulso também para o dólar, enquanto as bolsas podem subir em meio à perspectiva de maiores incentivos fiscais. Neste sentido, os fundos BB Renda Fixa Ativa Plus, BB Ações Bolsa Americana e BB Ações Tecnologia BDR podem se beneficiar do movimento no exterior. Para os investidores que preferem manter a cautela e baixa volatilidade nesse fechamento de ano, os fundos de vértice com vencimentos curtos, de 26, 27 e 28, por exemplo, romperam a barreira do IPCA mais 7 nos últimos dias e se mantêm como importantes aliados para o atingimento da meta atuarial. Além disso, as perspectivas de continuidade de alta da Selic nas próximas reuniões do Copom reforçam um momento favorável para posições pós-fixadas na renda fixa doméstica. Como destaque, temos o fundo BB Espelho JGP Institucional Equilíbrio 30, enquadrado no artigo 75B e que se destaca por integrar aspectos ESG à sua estratégia de crédito privado. Com alto potencial de superar o CDI, é uma opção interessante para quem busca diversificação com foco em sustentabilidade. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Se tiver sugestões para a gente conversar aqui, já sabe, manda pra gente ou fale com seu gerente de governo e seu especialista de investimentos do BB. Então é isso, gente. Até semana que vem, Descomplicando o Mundo RPPS. Até mais! Conforme padrões da Anbima e aderentes às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, do gestor ou administrador. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável análise de no mínimo 12 meses.